Tudo bem, estamos gravando então. Boa noite, bom dia, boa tarde para todo mundo que vai assistir essa aula depois. Caroline, obrigado pela presença, tá? Satisfação estar aqui com vocês mais uma vez na disciplina de teoria da contabilidade, né? Para a gente poder continuar o raciocínio. A aula de hoje é para a gente falar um pouco sobre atos e fatos, né? Atos administrativos, fatos contábeis e, fundamentalmente, natureza das contas. Eu já adiantei um pouco do conteúdo para vocês nas aulas anteriores em relação à estrutura, né? E não é nada novo, né? Como a gente conversou na aula passada, eu conversava agora com a Caroline também. Vocês conseguiram ter uma boa base, praticaram bastante na contabilidade geral. E essa disciplina ela tende a aprofundar esse conhecimento, a justamente reforçar essa estrutura mínima, porque as outras vão ser práticas, né? Práticas voltadas a áreas específicas. Então, uma vez que você dominou a teoria da contabilidade, não é necessariamente dominar a história da contabilidade. O pessoal geralmente acha isso, né? Que eu preciso conhecer as escolas de contabilidade, as doutrinas, aquela parte do passado. Muito pelo contrário, é você entender o que de fato é o método das partidas dobradas. Né? É você perceber como isso acontece e por que da contabilidade fazer todos esses processos. Então, para facilitar esse raciocínio, só um minutinho, deixa eu só, esqueci de pegar o exercício aqui. Para a gente poder calcular, entender, visualizar e praticar isso de uma maneira mais adequada, eu queria hoje fazer o seguinte raciocínio. Ao invés de ficar trazendo só os slides, né, fazendo só aquela parte mais teórica, que eu sei que isso cansa também. A gente vai seguir, agora sim, eu estou com aquele mesmo exercício que a gente resolveu na aula anterior, mas vamos falar de atos e fatos e também de natureza das contas, tá? Só que eu não vou passar para vocês os conceitos, essas coisas, nem assim, apenas para a gente ler e tentar decorar alguma coisa. Eu quero que vocês visualizem comigo o raciocínio. Então a gente tinha as operações, percebeu que nada mais é do que débito e crédito, e aí eu queria ver, né, nessa aula de hoje, para a gente fazer aquele processo e entender essa dinâmica a partir da seguinte ideia. Quando a gente fala de atos e fatos, a gente está falando basicamente do quê? Olha, atos, conceitualmente, são todas aquelas decisões que são tomadas que geram fatos, eventualmente, né? Algumas não geram. Por exemplo, quando a gente tem um ato administrativo, é uma decisão da gestão daquela empresa. Quando a gente tem um fato contábil, aquela decisão de alguma forma influenciou o patrimônio daquela empresa, daquela entidade como um todo. Então, atos e fatos nada mais são do que isso. Na teoria, a gente aprende o quê? Que os fatos, né, aqueles que modificam o patrimônio, eles vão possuir algumas variações. Então, a gente vai ter um fato permutativo, a gente vai ter um fato modificativo, ou ainda um fato misto, que é o que a teoria diz. O que é um fato permutativo? É quando há uma permuta. O que é permuta? É troca, tá? Então, é quando eu troco uma coisa pela outra. O que é, então, um fato modificativo que se subdivide em duas novas categorias, aumentativo ou diminutivo? Lembra sempre que modificativo significa modificar o patrimônio, tá? E por patrimônio aqui entende-se patrimônio líquido, que é o que a gente vai avaliar agora no raciocínio. Modificativo aumentativo, aumenta. Modificativo diminutivo, diminui. Diminui quem ou aumenta quem? Patrimônio líquido. Então, por isso que você precisa entender a essência do cálculo, ou a fórmula, né, a equação que a gente vê tanto da contabilidade. Ativo é igual ao passivo mais patrimônio líquido, ou, por exemplo, patrimônio líquido é igual a ativo menos passivo. Então, bens e direitos menos obrigações, aquilo que sobra é o que a gente chama de patrimônio líquido. Beleza, professor, eu já li isso, eu já entendi, aliás, eu já visualizei toda essa teoria, mas eu queria entender essa questão na prática. Vamos visualizar aqui o nosso raciocínio das mesmas operações que a gente fez. Em 3 de janeiro, houve a integralização do capital social. Ok? Beleza. Então, partindo desse pressuposto, a gente sempre vai chegar à conclusão, né? Deixa eu aumentar um pouquinho aqui, que nós vamos finalizar o raciocínio construindo uma coisinha chamada balanço patrimonial, que é onde é evidenciado o nosso patrimônio da entidade, né? Aquilo que a gente controla, aquilo que a gente evidencia. O que tem que ter no balanço patrimonial? Eu tenho que ter o ativo e eu tenho que ter uma coluna do passivo. Junto a ele, eu vou ter sempre um PL, beleza? Então, essa é a fundamentação geral, né? Os totais aqui embaixo, para a gente poder se localizar, tá? Então, não está muito bonitinho, mas a gente vai organizando aqui, porque a minha ideia era justamente ir construindo esse raciocínio com vocês.
Então, beleza, eu tenho o balanço patrimonial, eu vou colocar data, eu vou identificar a empresa, mas em resumo, em essência, ele vai se construir dessa forma sempre, né? Assim como vocês aprenderam. Aí eu tenho a primeira operação. A primeira operação, ela vai acontecer aonde? No livro diário. Como a gente já treinou, né, naquele raciocínio anterior e vocês já conhecem. Então eu li o que aconteceu. A partir do momento que eu li e percebi essa informação, eu estou entendendo qual foi o ato, qual foi a ação. Qual foi o ato aqui? A criação da empresa, obviamente, e deste ato decorre o chamado depósito bancário, né, que a gente percebeu que foi feito dessa forma, visando o quê? A integralização do capital social. Então, tudo isso aqui é um ato administrativo, é um ato contábil, também poderíamos dizer. Só que este ato de integralizar o capital social, né, ou de subscrevê-lo também, como eu falei para vocês na aula anterior, a gente não vai subscrever, a gente vai direto integralizando, aqui no exercício, né, nessa disciplina, é para que a gente entenda o que então? Que criou-se um patrimônio. Então, qual era o conjunto de bens e direitos da empresa antes da integralização? Então, é isso que eu tenho que entender. Antes da integralização, eu tinha quanto de ativo? Zero, que não havia nada, né? Aqui neste caso vai ser zerado. O meu passivo, portanto, também é zero. E o meu patrimônio líquido, por consequência, também é zero. Não existe patrimônio. Se houvesse subscrição, já teríamos um patrimônio. Beleza. Aí, a partir desse raciocínio, a gente fez a integralização. Eu vou lá para o livro diário e escrevo dessa forma. Eu credito capital social e debito o banco pela forma pela qual foi integralizado. Ok. Uma vez que eu fiz isso, eu preciso aplicar quem? O razonete. Aqui, neste caso, né, inclusive ele já está considerando o outro lançamento ali. Vamos deixar só o primeiro por enquanto. Quando eu passo isso para o meu razonete, eu expliquei isso para vocês. Uma vez que eu escrevo no diário, eu também estou escrevendo no razonete. É a mesma coisa acontecendo ao mesmo tempo. Por uma questão mecânica, a gente faz uma, depois faz outra. Mas vamos entender e esquecer as outras operações por enquanto, para a gente visualizar que o ato da integralização afeta o patrimônio. Se ele afeta o patrimônio, ele é um fato. Aí resta apenas a gente saber o quê? Que tipo de fato ele é. Se ele é um fato permutativo, se ele é um fato modificativo ou se ele é misto. Né? Neste caso aqui, a gente vai identificar qual foi a variação do patrimônio líquido. Então, por isso eu fiz esse balanço zerado, para entendermos que, neste momento, ele está zero. Agora, compreendendo as consequências deste ato, a gente fez o livro diário. Depois do livro diário, a gente precisa efetuar o nosso livro razão. Então, a partir deste raciocínio, vou abrir aqui um pouquinho de espaço, para a gente se concentrar só nos que precisa mesmo. Aqui. Então, aqui eu tenho o razonete do banco, e aqui embaixo eu vou fazer o razonete, a gente falou sobre isso, né? O meu capital social. Tá? Então, a partir deste princípio, eu tenho as duas contas envolvidas, é como se eu fizesse um único lançamento, fizesse um único registro no livro Razão também, não vou fazer balancete, porque é o resumo do razonete, e vou direto para o balanço. Então, neste lançamento, o capital social foi creditado, então eu fiquei com um débito e um crédito. Até aqui, nenhuma novidade. Então, para eu entender o tipo de ato, ou como aquilo afeta o meu patrimônio, qual é o tipo de fato, melhor dizendo, basta que eu faça lançamento a lançamento um balanço patrimonial. Assim, professor, mas na prática é feito isso? Não é feito, é só uma forma que eu estou explicando para vocês de entenderem, quando vocês tiverem dificuldade, de qual é o resultado daquilo no meu patrimônio. Vai modificar, vai permutar, o que vai acontecer. Então, vamos jogar agora essas informações para o nosso balanço. Então, a partir deste raciocínio, né, então eu tenho um balanço patrimonial aqui antes, um balanço patrimonial depois. Depois do que? Apenas da integralização. Depois, integralização. Fechando o meu razonete, ou fechando lá o balancete, qual seria a conclusão que eu ia encontrar? Saldo final da conta bancária, 240 mil. Saldo final do capital social, também 240 mil. Ponto. Aqui eu acho que não tem muita dificuldade, né? Vocês com tranquilidade vão relembrar desse raciocínio e vão perceber que eu estou executando a mesma coisa. Saldo final, geralmente, a gente acha no razonete ou no próprio balancete, de acordo com a movimentação a débito ou a crédito. Então, esses montantes serão o que eu vou colocar no meu balanço.
Então, agora eu tenho uma conta bancária com um saldo de 240 mil. Aqui para ficar com uma moedinha. E, ao mesmo tempo, eu criei também uma conta de capital social com outros 240 mil. Então, a partir desse preceito, os totais do meu balanço já não são mais zero. Né? A partir desse raciocínio, a gente chegou à conclusão de zero mais o PL, sendo que o PL é composto pelo capital social, né? Então faz parte dele, 240 mil. Beleza. E aí, como é que eu sei? Comparando estes dois, visualizando este raciocínio, deixa eu diminuir um pouquinho aqui, dando uma olhada geral, né? O total aqui vai ser zero, e aqui vai ser zero também, por conta justamente que não havia patrimônio. Então, aqui, a partir deste raciocínio, eu preciso perceber, olha só, o meu PL é para onde eu vou olhar quando eu discuto atos e fatos. O meu PL teve modificação? Teve. Se houve, queria falar, Carolina, você vai, se quiser, pode ficar à vontade, tá? Sim, teve modificação. É porque acostuma, né, a participar e eu, às vezes, eu tô achando que você não vai querer falar, mas pode ficar à vontade, responder, tá? Tá bom. Então, assim, eu estou olhando o que aqui? Eu quero saber se ele é um fato modificativo, se ele é um fato permutativo, se ele é um fato misto. Se ele teve modificação, eu já sei que ele criou alguma alteração, portanto, eu classifico ele como modificativo. Aí ele pode ser modificativo aumentativo ou diminutivo. Então, vamos entender aqui, olha, o PL depois e o PL antes e a nossa diferença. Então, qual foi o PL depois? 240 mil. Qual era o PL antes? Zero, correto? É esse o raciocínio que a teoria da contabilidade vai fazer. Então, qual é a diferença entre os dois? 240. É positiva ou negativa essa diferença? É positiva. Então, quer dizer que ele aumentou. A partir do momento aqui que eu fiz esse raciocínio, aquela ação de integralização do capital social, este ato, como nós vimos, apenas a letra A no exercício, apenas o lançamento número 1 do nosso livro diário, e apenas aqui os lançamentos 1 também do livro Razão, geraram um fato modificativo aumentativo. Ok? Então, a partir deste preceito, a gente começa a entender e a perceber a dinâmica e a lógica. Então, vamos para o próximo ali. Deixa eu passar ele para cá. Porque daí nós vamos seguir a seguinte ideia, né? Ou vamos continuar com este raciocínio. Que seria o quê? Vamos agora considerar a nossa letra B, que é a compra de um veículo à vista, para ver se essa lógica faz sentido. A compra do veículo à vista envolverá, então, mais duas contas, né? O veículo propriamente dito e o banco ao mesmo tempo. Então, eu vou ter que utilizar os razonetes. Né? Acho que, inclusive, eu não preciso colocar a natureza ali, porque vocês já estão bem craques, né? Deixa eu ver o que eu estou mesclando aqui. Opa. Nosso capital social, que não vai ter modificação, mas vai participar do processo. Vou abrir um espacinho aqui. E também vamos utilizar um razonete para o veículo, né? Então, vamos colocar ele aqui para ficar fácil a visualização. Veículo também como natureza devedora. Mesma lógica de antes, né? Como é que eu sei que aqui tem natureza credora? Faz parte do passivo, ou do patrimônio líquido. Como é que eu sei que o veículo tem natureza devedora? Ele faz parte de quem? Dos bens e direitos. Então, está dentro do ativo, natureza devedora. Está dentro do passivo, natureza credora. Mas vamos lá. O banco já tinha um saldo inicial de 240 mil. Agora eu vou ter um lançamento a crédito de 60 mil. A partir daí eu já tenho um novo saldo final. 240 mil menos 60 mil, que é o que vocês fazem de praxe no razonete, né? A apuração do saldo de acordo com a conta e a movimentação, 180 mil. Beleza, outra coisa que aconteceu é que agora eu tenho um bem 60 mil reais, logo, seu saldo final é o mesmo. Né? Vou fazer isso nos primeiros aqui só para ficar claro. Capital social foi modificado? Não foi.
Não houve lançamento envolvendo dentro dessa operação. Dentro do ato da compra de um veículo na forma de compra à vista, eu tenho um fato contábil, porque há uma modificação do patrimônio. Ponto. Que tipo de modificação existe nesse patrimônio? Ela é permutativa, modificativa aumentativa, modificativa diminutiva ou mista, né, que é envolvendo tanto a permuta quanto a modificação. Vamos lá. Fiz o livro diário, vou para o razonete e já vou para o meu balanço para fazer essa interpretação. Então, agora, qual é o saldo? Aliás, aqui, né? Vamos considerar que aqui é a integralização antes da compra do veículo, só para a gente se localizar, e depois a compra do mesmo veículo. Então, vamos primeiro preencher aqui antes da compra. O que é antes da compra? É tudo que aconteceu até aqui, a integralização. Então, a gente já tinha localizado, já tinha feito esse raciocínio. E agora vamos passar para depois a compra. Qual foi o saldo final do meu banco? 180 mil. Agora, eu tenho um veículo, né, tem as devidas separações, ativo circulante, não circulante, mas isso, por enquanto, não vai ser necessário da gente fazer tudo isso. E a partir deste raciocínio, o total do meu balanço agora, ali faltou um zero, né? Deixa eu colocar. 70 mil. Tem algum passivo? Por enquanto ainda não. Meu capital social foi modificado? Não. Permaneceu os 240 mil. Agora vamos dar uma olhada. O PL depois da operação que nós executamos continua sendo esse aqui, ó, 240 mil. Ponto. Qual era o PL antes da compra do veículo, que agora está do outro lado, 240 mil? Houve diferença no meu patrimônio líquido? O que você acha, Carolina? O que você está entendendo? Não, não houve diferença, apenas teve modificações nas contas, né? Isso, exatamente. Então, se não há uma diferença no PL, que é exatamente esse grupo de contas aqui, eu ainda tive um ato, né, que é a compra do veículo. Decidiram lá, foram lá e compraram. Beleza. Modificou o patrimônio? De alguma forma, este ato altera o meu patrimônio. Ele pode alterar na forma de permuta ou ele pode alterar. O que seria essa alteração de permuta? É esse fato que nós estamos vendo aqui. Porque daí eu entendo que, olha, o PL não foi modificado de forma aumentativa ou diminutiva, mas houve uma permuta, uma troca em quem? No meu ativo. Que antes o meu banco era 240 e agora ele não é mais. Por quê? A diferença desses 240 para os 180 que ele tem agora é uma permuta que eu fiz porque eu tinha em dinheiro na conta bancária e troquei esse dinheiro por um bem, na forma de um veículo. Ok? Então a permuta aconteceu aonde? Aqui. Diminuiu o ativo. Pode falar. Entre o caixa e o veículo, né? Exatamente. Diminuiu o ativo. Concorda que quando o banco diminui o ativo, está diminuindo? Sim. Mas, ao mesmo tempo, também aconteceu o quê? Aumentou o Ou ativo. ativo. Então, Concordo. houve uma... Permuta. Exatamente. Por isso que, às vezes, daí a gente vai estudar esse tema, eu vejo muito assim, eu já vi algumas aulas, já vi alguns materiais, já dei aula disso, já percebi. E pelo menos para mim ficava confuso entender, né, essas variações. Mas o que seria essa permuta? Basta você quebrar o processo dessa forma. Ao invés de fazer todo o livro diário, percebam, isso aqui não é não é a forma pela qual a gente faz contabilidade no dia a dia, né? Às vezes nem nas outras disciplinas. Tá? É só uma técnicazinha que eu estou passando para mostrar e exemplificar isso. Né? Para que, caso alguém ainda não tenha entendido, fique mais fácil de se perceber esse processo. Óbvio, no dia a dia, você não vai fazer um livro, um lançamento no livro diário, um lançamento no Razão e já apurar um balanço. Você vai fazer todo o movimento diário, todo o movimento do Razão, todo o balancete, efetivamente, para apurar o balanço patrimonial, né? Mas para entender o que cada um dos atos, das situações ali que você está registrando, está modificando ou não, alterando ou não o patrimônio, efetivamente o processo mais simples é esse. Por operação, entender a dinâmica ou a lógica por detrás desse débito e crédito. Então, aqui eu poderia dizer que não houve diferença
mas houve uma permuta, uma alteração neste processo. Isso pode acontecer envolvendo uma diminuição do meu ativo, como aconteceu no caso do banco, e um aumento do passivo. Pode acontecer de diferentes formas, né, de diferentes dinâmicas que a gente tem. Por isso, todos os tipos que a gente vai ter de lançamentos. Né? Então, só para continuar aqui o raciocínio. Na compra de mercadoria, a gente vai ter o valor de R$ 15.000, sendo à vista e a prazo. Vou abrir aqui mais um espaço, para a gente poder trabalhar com os razonetes aqui junto, para não precisar fazer uma planilha para cada um, beleza? Então, vamos trazer aqui os nossos saldos anteriores. O meu banco, a gente tinha também o veículo, e junto a ele o nosso capital social, que de novo não vai modificar, né? Mas a gente precisa dele. Aqui criou-se o razonete para o fornecedor, porque é uma compra parcialmente a prazo, né? E aí eu vou entender, eu tenho também, desculpa, não coloquei, mas a gente vai precisar também do razonete do estoque. Ah, professor, estou fazendo um razonete aqui, não lembro qual que é a natureza, ou precisa colocar a natureza no nome do razonete. Não, não precisa, obviamente. A gente coloca só estoque, o estoque de mercadoria e tal, como a gente conversou das nomenclaturas. Mas a ideia por detrás aqui é que você, ao fazer o nome do razonete, já identifica aquela conta como parte do ativo, parte do patrimônio líquido, parte do passivo, né? Então, faça essa leitura antes mesmo do processo ali do razonete. Então, o estoque, ele faz parte de quem? Do ativo. Se ele faz parte do ativo, ele tem natureza devedora. Logo, né, não é uma conta que reduz, ele aumenta, o estoque é um bem e um direito, então ele é considerado de natureza devedora. Como que é feito o lançamento? Então, mais uma vez, só para a gente reforçar aqui, banco tinha 240, 60, ele ficou então com 180, né? Só para a gente ir atualizando aqui para não acumular muito. Ficou com 180 mil. Aqui, tranquilo, né? Acho que é fácil da gente, não vai ficar confuso nem nada não, né, Carolina? Não, para mim tá Por tranquilo. isso. Aí aconteceu o quê? Houve uma saída de 7.500 e o nosso banco vai ficar com um saldo de 172.500. Vou anotar aqui para não esquecer. Fornecedor já está aqui, né? Que é o outro lançamento a crédito. Então, os dois 7.500 vão totalizar os mesmos 15 mil no estoque. E não tinha nada, portanto, vai ficar com saldo final de 15 mil. Não mexeu no meu veículo, continua o saldo, não mexeu no meu capital. Aí a gente volta para aquele raciocínio. Olha só, a compra de mercadoria para revenda na condição de pagamento à vista e pagamento a prazo é um ato, é uma decisão administrativa. Vai de alguma forma alterar o patrimônio da entidade? Sim, porque se está saindo ou entrando algum recurso, como a gente estudou, conceito e critério de ativo e passivo, isto, de alguma forma, gera reflexo no patrimônio. Se gera reflexo no patrimônio da entidade, patrimônio bruto, ativo, passivo e patrimônio líquido, né, o conjunto todo. Eu preciso registrar. Se eu preciso registrar, eu vou evidenciar de acordo com o tipo de fato. Então, mais uma vez, vamos para o balanço. Aí aqui a gente vai fazer a mesma sistemática só para não perder o raciocínio. Vou passar aqui nosso saldo anterior para cá, correto? Então aqui é antes da compra, agora a gente está falando entre as duas etapas, antes da compra da mercadoria. E aqui depois da compra da mercadoria, ok? Então antes ainda da gente preencher aqui, vamos olhar, ver se está tudo certo, né? Continuamos com as mesmas informações. Então, fechou o balanço antes da compra da mercadoria, agora vamos ver como que fica depois. Saldo do nosso banco, 172.500. Alterou o veículo? Não. Junto ao banco ou junto às disponibilidades, entrou o estoque na forma de 15 mil. Aqui eu já posso fazer uma leitura, olha só. A partir deste raciocínio, eu já percebo que o banco, de novo, ele diminuiu o ativo, né? Ele alterou o seu valor, mas aumentou ao mesmo tempo, porque agora eu tenho isso na forma de estoque. Então, eu já sei que houve uma permuta, beleza? Até aqui, tranquilo? Sim, aham. Nesse mesmo sentido,
a gente também criou uma nova continha a pagar, chamado fornecedor a pagar, correto? 7.500 foi o que a gente ficou devendo para o fornecedor. E foi o raciocínio feito no lançamento. Alterou o capital? Não. Alterou o veículo? Não. E aí? Cadê aqui? Alterou o passivo, né? Uhum. Então aqui, olha só. Estou com uma diferença de... Vamos lá, cadê? 7.500. Isso. Então, qual é... Deixa eu ver aqui. A 172.500, o veículo também. Capital, estoque 15.000. Deixa eu ver aqui que é para ele fechar. Ver se ele está somando direitinho. Ah, tá aqui, ó. Nosso probleminha só para ajustar aqui que eu não coloquei. 15. Total tem que ser sempre igual, tá? Na dúvida, principalmente se estiver fazendo assim, tem que olhar só para confirmar aí, para não ter erro. Porque os totais não podem deixar de bater, né? Deixa eu até colocar assim, que daí fica mais visível. Agora sim, o nosso balanço fechou. Então, total do ativo, 247.500. Aconteceram essas operações onde eu tive uma diminuição do ativo, um aumento do ativo ao mesmo tempo e um aumento do passivo ao mesmo tempo. Resultado do meu patrimônio líquido. Então, vamos lá, partindo daquele preceito. Se eu tenho 247.500 dentro do meu ativo, menos 7.500 do meu passivo, que agora a gente tem uma obrigação com terceiros, meu PL tem que ser de quanto? 240 mil. Que é aquela formulazinha que a gente vê assim, né? Geralmente, patrimônio líquido é igual a ativo menos passivo. Passivo. Exatamente. Então, essa fórmula, quando a gente aplica ela no raciocínio, é isso aqui. Tudo que eu tenho, bens e direitos, menos o que eu devo para terceiros, deve ser igual ao que eu devo para com os sócios. Eu, entidade, eu, empresa. Pronto. Aí a gente volta naquela sistemática anterior. Comparo os meus dois e percebo, houve alteração aumentativa ou diminutiva? Meu Não. PL, exatamente. Como é que eu sei disso? Olha só, eu continuo comparando a mesma informação. O PL continua 240. Então, existem atos e fatos que vão modificar o ativo, que vão modificar o passivo, mas não vão modificar quem? O patrimônio líquido. Esses atos e fatos são chamados de permutativos. Então, perceba, eu tirei quanto do meu banco? 7.500. Diminuiu o ativo. Eu aumentei o meu passivo, criei uma obrigação a pagar, mais 7.500. E tudo isso para transformar, né? Eu troquei 6 por meia dúzia, digamos assim. Ou melhor, troquei 15.000 por 15.000 na forma de estoque. Parte em dinheiro, parte em duplicatas, contas a pagarem, fornecedor a pagar, como vocês queiram chamar. Então, eu só fiz uma permuta. Troquei 15.000 por 15.000. A diferença é que isso acontece na forma à vista, na forma a prazo, mas o PL, o patrimônio líquido da entidade, não foi modificado, nem para aumentar e nem para diminuir. Então, às vezes, ele inclusive pode ser modificado e acontece essa permuta ao mesmo tempo. Aí a gente vai chegar num fato misto. Beleza? Até aqui tivemos vários tipos, né? Aumentativo, depois aí a permuta e de novo agora a permuta nessa terceira operação. Tá ficando claro, Caroline? Tá dando para entender a dinâmica do processo? Sim. Para mim tá bem claro, professor. Beleza. Tá, aí a gente parte então aqui para aquisição do imóvel, sendo que ele foi somente à vista. Então vamos lá na curiosidade verificar o que é esse ato e como que ele afeta ou se afeta, né, o nosso patrimônio de alguma forma. Então aí só eu falo patrimônio é porque a gente tem duas conceituações, né? Patrimônio bruto é o conjunto de bens e direitos, ativo, passivo e PL, e o patrimônio líquido é só o PL, né? Só o patrimônio líquido. Tá? Então, às vezes eu uso a expressão patrimônio, mas eu estou me referindo ao conjunto de bens e direitos e obrigações, tá? Que também pode ser dito dessa forma. Beleza, aqui é 90 mesmo, é 90 mil, tá, perfeito. Então vamos lá. A partir daqui, olha, como eu sei, né, que a gente vai modificar aqui à vista, vamos trazer um razonete do banco, fazer esse ajuste aqui, ele ficou com um saldo de 172.500, e eu já vou tirar dele aqui
90 mil. Beleza? F2.500 menos 90 mil. O saldo final do banco vai ser 82 mil. Então, aqui eu já estou fazendo o quê? Estou diminuindo a conta bancária. Se eu estou diminuindo o banco, eu estou diminuindo quem? O ativo. Essa é a leitura que eu quero que vocês façam quando vocês escrevem esse lançamento aqui. E agora, eu também vou ter que criar um razonete no meu imóvel. Imóvel é o quê? Um bem, um direito ou uma obrigação? Ele é um direito, um bem? Um bem, exatamente. Se é um bem ou um direito, ele é parte do ativo, correto? Sim, aham. Ele Ele vai é, ficar no ativo circulante ali, né? no caso do imóvel não circulante, ele vai ficar dentro do imobilizado. Mas a gente vai falar desses grupos depois também. Na unidade 2 eu vou falar mais da escrituração e do plano de contas, tá? Aí a gente vai ver o detalhamento da ideia do circulante, não circulante, as estruturas dos grupos, o que, que a lei das SAs fala, o que, que não precisa ter, o que, que você pode adaptar, esse tipo de coisa. Mas ele aqui vai ser considerado não circulante pelo critério, basicamente, do tempo que você levaria para fazer ele se transformar em disponibilidade, em dinheiro, digamos assim. O conceito de liquidez que a lei predetermina. E as normas também, né? Então, assim, só para finalizar o raciocínio. Imóvel e banco, debitados e creditados, crédito, débito, mesma coisa. Os razonetes anteriores vão ficar todos iguais, né? Por isso que eu não estou copiando eles aqui, porque eu ainda não fiz venda de mercadoria, por exemplo, então não mexe no estoque. Não fiz venda de veículo, não mexe no veículo, capital social, etc. Então a gente já identificou essas duas alterações. Aí eu vou lá para o meu balanço, para facilitar o raciocínio, né? Copiar aqui de novo, tá? Só para continuar na mesma sistemática. Ele ia adaptando aqui. Então, agora, é o balanço patrimonial depois da compra de mercadoria, mas antes da compra De imóveis. do imóvel, exatamente. E aqui depois da compra do imóvel. Beleza. Qual foi o saldo do nosso banco? 82.500. Ah, não, aqui, desculpa. 82.500, perdão. Ali fica do jeito que está. Mexeu no estoque? Não mexeu. Agora a gente vai ter, junto com o veículo, um imóvel, 90 mil. E aqui a gente vai ter que somar ele também, né? Para fechar o total aí. Se tivesse feito bonitinho, né? Colocado lá os grupos, ele já ia estar somando automático. Houve alguma alteração em fornecedores a pagar? Pagamos a conta? Ainda não. Não, Houve alguma alteração no nosso capital social? também não. Também não. Então perceba que ao preencher este processo, né, a gente viu que o total aqui ele permaneceu igual. Então, neste caso, houve alguma alteração no conjunto patrimonial da entidade? Sim. Essa alteração ela aconteceu de que forma? Olha só, é só comparar os dois saldos do banco. Houve uma diminuição do ativo aqui nessa operação, na saída do dinheiro do banco, que é exatamente isso aqui, ó. Esse crédito aqui significa o quê? Uma diminuição do ativo. E esse débito significa um aumento do ativo também. Então, é a mesma forma de ler a informação que a gente apresentou. E aí, eu olhando esses dois e comparando brevemente, eu já consigo fazer uma leitura, né? Percebendo essa modificação, como ela aconteceu, de forma permutativa. Ela não é, eu falo modificação, mas é uma alteração, né? O modificativo, geralmente, a gente fala quando é aumentativo ou diminutivo, que são os tipos de. Aí, resumindo a conversa, quero saber que tipo de fato que é. Estou fazendo lá a prova, quero entender que fato é em si. Sei que ele alterou de alguma forma o patrimônio, porque envolve as contas patrimoniais aqui, é um banco, é um estoque e tudo mais, é um imóvel neste caso, mas eu quero descobrir se houve alteração no sentido de fato contábil para o meu patrimônio líquido. Aí eu vou só observar essas informações aqui. Qual é o meu patrimônio depois? Aqui, patrimônio líquido 240 mil. Qual é o meu patrimônio antes? Também 240 mil. A diferença. Foi na parte de ativos, né? Que
houve uma permuta entre o banco e o imóvel. Exatamente. Há uma alteração, né? Uma diferença de 90 mil na forma do ativo. Diminuiu-se 90 mil do meu saldo bancário quando a gente compara essas duas continhas aqui, né? Banco contra o próprio banco, neste caso. Aí, esses 90 mil tem que surgir, ou tem que aparecer, ou tem que ir para algum lugar. Então, como eu não paguei o fornecedor, não diminuiu o meu passivo. Ele continua com o mesmo resultado, com o mesmo valor. Agora, o meu ativo, ele diminui para poder simplesmente, aqui no caso, é como se não houvesse nada. Desculpa, esse menos esse. É como se aqui tivesse um imóvel que valesse zero. Então, diminui 90 lá e aumenta 90 aqui. Ponto. Aí, a partir deste raciocínio, eu vou executando a minha literatura, a minha ideia, né, da doutrina de atos e fatos e a modificação que eles criam dentro do patrimônio. Aí, por fim, a gente vai chegar, por exemplo, na venda da mercadoria. Vamos dar uma olhadinha nesse aqui. Aí a gente conclui, tá? Só para não estender muito também, que eu imagino que o pessoal depois vai querer praticar, vai querer ficar fazendo os outros lançamentos ainda. Não se preocupem, né? Vocês vão ter muito tempo nessa faculdade para praticar isso aqui. Eu vou lançamento por lançamento, tá? Vou separar aqui o 5 e o 6. Então, aqui, olha, banco e receita, correto? Então, vamos lá, vamos puxar o banco. Vamos criar aqui um razonete para receita. A receita vai ter natureza credora. Ah, professora, a receita pertence a quem? Ativo, passivo ou patrimônio líquido? A receita é uma conta de resultado. Não pertence nem ao ativo, nem ao passivo, nem ao PL nesse sentido. Elas são apresentadas lá depois na forma de resultado, ok? Por isso que a gente tem, inclusive, essa divisão. Contas patrimoniais, ativo, passivo, PL. Contas de resultado, receitas, despesas e resultado líquido na forma de lucro ou prejuízo, por exemplo. Beleza? Então, receita tem natureza credora, despesa tem natureza devedora, tá bom? Aqui, então, nesse princípio, 82.500, para a gente atualizar o banco, a operação vai ser a débito, então vai somar, e aí a gente atualiza. Tinha 82.500 mais 33 mil, né? 33 mil. O banco agora vai ficar com saldo de 111, é isso? 115. 115.500. E aqui na nossa receita, na forma de crédito, né? 33 mil, ao final dela. Aqui no caso eu não vou apurar a receita contra a despesa, só para a gente ver parte por parte, para vocês entenderem, tá? Mas eu vou explicar onde é que ela entraria, né? Nessa forma que a gente está executando esse raciocínio aqui. Ela vai lá dentro do nosso patrimônio líquido. Bom, então vamos lá. Mexi nas outras contas? Não. Então vamos só atualizar o nosso banco e a nossa receita. E vou botar aqui só para eu pegar. Então agora a gente está falando no momento da venda, né? Então vamos colocar lá dentro do nosso. Ah, posso tirar. Dentro do nosso raciocínio antes da venda, referindo-se aqui à parte da receita, porque a venda, no caso, tem duas etapas. A receita entrando para a empresa e a baixa do estoque, ou o reconhecimento da despesa, né, que seria o nosso CMV. E aqui, depois da receita, né, nesse mesmo raciocínio aí, depois da venda, no sentido de depois da receita. Beleza? Então, atualizou. Aqui o banco, nesse momento, 115.500, correto? Então, a gente percebe que o banco aumentou exatamente 33 mil, perfeito? Então, aqui, partindo desse pressuposto, como é que eu fecharia o balanço patrimonial, como é que eu faria com que esse raciocínio fosse aplicado? Então, vendo que ele está com um total de 280, 247. No fim das contas, a minha receita
a gente não coloca, tá? Só explicando mais uma vez. Aqui não vem receita nem despesa, vem resultado. Vem resultado ou na forma de lucro, na forma de prejuízo, enfim, resultado distribuído, qualquer que seja a nomenclatura, mas a gente não coloca no balanço a ideia de receita. Por que eu estou colocando? Porque no final das contas eu vou pegar a receita menos a despesa e vou colocar o resultado aqui. Nesse momento, como a gente dividiu em etapas, eu estou colocando só a receita. Então, 33 mil. E aí, quem é que se atualiza nesse raciocínio? Meu PL. Então, agora aqui, contábil. 33 mil adicionados, 280, 280. Fecha o balanço do mesmo jeito. Mais uma vez, não é para vocês começarem a colocar receita lá, senão a Cleci vai querer me bater, né? Não só ela, mas os outros professores também. Vocês entendem essa diferença. Eu só estou ilustrando para vocês que ela vai acabar aqui. Né? O certo, inclusive, seria a gente colocar resultado para ficar mais adequado. Então, a gente entende que esses 33 é a parte da receita, beleza? Então, aí, ó, a gente tem uma alteração. PL depois, 273. PL antes, que foi antes ali da entrada desse recurso, 240. Então, houve diferença no meu patrimônio líquido? Sim. Houve. Aqui eu tenho um fato modificativo aumentativo. Leia-se, né? Aumento de patrimônio líquido. Como é que eu sei que aumentou o patrimônio líquido? Executando assim, essa mesma análise. Subiu tanto, diminuiu tanto, fazendo justamente essa comparação, considerando como se cada operação, cada ato, cada fato ocorrido e registrado no diário, cada operação que a gente numera aqui, por exemplo, 5, 6, 7, 8 e tal, fosse aos poucos modificando e reconstruindo esse balanço patrimonial que eu vou evidenciar lá depois. Então, isso são atos e fatos junto à natureza das contas, junto àquela essência que a gente aprendeu dos tipos de contas e etc. Tá? Então, até agora tinha sido permutativo, né? Além da integralização, eu expliquei para vocês lá sobre o aspecto, né, que a gente não considera a integralização do capital social como uma receita, né? Por entender que ela vai se transformar em uma obrigação, evidentemente é uma operação exclusiva, né, o aumento de capital social ou a criação dele. É a mesma coisa o inverso na despesa. Né? A gente não chama de despesa a distribuição de resultado. Então, isso acaba, apesar de modificar aqui o patrimônio, é um tipo de questão meio capciosa, né, que pode gerar uma pegadinha aí. Eu não vou cobrar isso de vocês, né, esses dois em específico, mas estou só ilustrando aqui, porque ia aumentar, a gente viu no primeiro lançamento que o capital social aumentou o patrimônio líquido. Só que, apesar disso, não necessariamente a gente chamou de receita. Agora a gente está chamando de receita. Então, é isso. Né? Aí, antes da venda, aqui no caso da receita, depois da receita, e aí parto. Lançamento 6. Aqui a gente vai trabalhar com o estoque e com o CMV. Então, cadê o último razonete do estoque? 15 mil. Isso, aqui, né? Aqui. Não vai ter banco, então eu vou deixar o razonete do banco lá. Estava com 15 mil. E agora vai sair os 15 mil. O razonete do estoque, como a gente está fazendo aqui, vai zerar. E eu vou ter também um razonete para o meu. CMV. Isso. CMV. Lembrando que o CMV é uma despesa, né? Então ele tem natureza. Aqui eu estou colocando a natureza. Colocando a despesa também para o pessoal associar aí que custo da mercadoria vendida é uma despesa. Eu fiz um débito, é como se ele ficasse, né? Ele não fecha o mês, a gente zera sempre as receitas e as despesas, mas é como se ele ficasse temporariamente com esse saldo. E aí a gente para no tempo, depois disso aqui, né? Para entender o que vai acontecer lá. Então vamos lá ajustar a nossa planilhinha. Mais uma vez, vou atualizar aqui. O estoque foi modificado, correto? Baixou para zero. A partir deste raciocínio, onde é que viria uma despesa? Se a minha receita veio parar na forma de resultado, a minha despesa também viria para cá. Então, nessa mecânica, tá vendo já que deu diferença, né? 200
Quanto que foi o meu CMV? É como se eu tivesse aqui os 33 menos 20 mil. Como se o resultado fosse, nesse momento, 18 mil. Porque eu já tive uma operação anterior que era de 33, e é esse raciocínio que nós continuamos fazendo. Diminuiu o meu ativo e afetou o meu patrimônio líquido. Efetivamente, nessa operação, antes e depois, comparando, né, 258, 273, agora eu tive um fato, modificou? Sim. Tem diferença? Sim. É um modificativo. Diminutivo. Diminutivo, né? Isso. Que representa uma diminuição No PL. PL. Isso. Perfeito, Carolina. Então, acho que está dando para entender realmente essa dinâmica aqui, né? Eu achei que seria melhor apresentar desse jeito do que ficar passando slide de setinha para cima para baixo, que geralmente a galera não consegue pegar a ideia ou o raciocínio. Tá? Porque eu, particularmente, acho que vocês já estão com teoria mais do que suficiente. Né? Isso aqui é teoria realmente, porque aqui eu estou me baseando nessa lógica. A diferença é que a gente associa a teoria com uma coisa mais parada, né? Menos exemplificativa, tá bom? Então, diminuiu meu PL, eu sei que eu tive um fato modificativo. É a partir deste raciocínio, eu considero, então, efetivamente, a forma, o ato em si, alterando de alguma maneira o meu patrimônio líquido, mais especificamente, e se ele altera o meu patrimônio líquido, eu tenho, então, um resultado a ser observado, né? Aumentativo, diminutivo, ou até mesmo misto. O misto nada mais é do que essa junção, ele vai permanecer igual e ao mesmo tempo modificar. Opa, primeiro a permuta, que é o que a gente viu antes. Aí quando há uma permuta, é possível que eu tenha uma permuta e efetivamente tenha ainda uma variação no PL, né? Para cima ou para baixo. Então esses 258, nesse caso, desceu, antes ele tinha subido. A gente teve fato aumentativo, fato diminutivo. E eu posso ter uma situação onde há uma troca e, em essência, ainda assim haja uma modificação também. Conclusão da história. Quando é que eu tenho fatos permutativos mais óbvios, que eu posso fazer essa leitura mais rápida? Quando eu trabalho com contas patrimoniais. Ativo, passivo. Como assim, professor? Aqui, ó. Olha só. O primeiro lançamento. Trabalhei com essas contas, fez a alteração do capital. Né? Aqui aumentou. Beleza. Porque ele era zero, não tinha como ser diferente. Tá? Lembra que aí esse primeiro lançamento é exceção à regra, não é receita. Ponto. Segundo lançamento, aqui, conta patrimonial e conta patrimonial. Como assim? Ativo e ativo. Tem receita e tem despesa? Não. O que a gente entendeu que neste ato aqui tinha acontecido? Uma permuta. Então, foi ativo e ativo envolvido, houve uma troca, saiu do banco, foi para o veículo. Aqui, mesmo esquema. Tem receita e tem despesa? Não. Permuta de novo. Volta o vídeo, assiste de novo. Houve uma modificação no sentido de troca, né? E não necessariamente de aumento ou de diminuição. Olha só quem está aqui, 240, era 240, é a mesma coisa. O PL não modificou. Compra do imóvel, ativo e ativo. Tem receita ou tem despesa? Não tem. Aí chegamos à parte que nos interessa. Quando é que a gente teve o registro aqui escrito de um fato modificativo aumentativo? Justamente a etapa anterior, né? Aqui no caso eu só não alterei o nome, né, Carolina? Antes Isso, aham. da Nós esquecemos isso, da baixa do estoque, né? exatamente. Só mudar aqui para fazer o raciocínio antes da baixa do estoque. E aqui depois da baixa do estoque. Só para ficar claro, né? Mas eu acho que ficou compreensível, né? Eu dizia então assim, olha, antes da receita é aqui, né? Agora, depois da receita é quando acontece essa operação, eu atualizo o saldo do razonete e percebo. Aí teve a receita. Se teve a receita, a gente veio para cá e chamou de resultado. E o resultado foi o primeiro que modificou o nosso PL. Primeiro foi fato modificativo aumentativo. Aí depois teve a baixa do estoque.
com quem que a gente mexeu na baixa do estoque? O segredo está aqui, ó. Essa partezinha. Então, CMV. exatamente. Receita, aumenta. Despesa, diminui. Diminui ou aumenta quem? O nosso. PL, patrimônio líquido. Exatamente. Olha o que o CMV fez com o nosso PL, ó. Diminuiu 15. Mas é porque nós ainda não tínhamos apurado o CMV antes de mandar para aí, né? E aqui no caso ele já está lançado. Porque veja, ó, eu estou com os 33 menos os 15 mil. 15 mil. Então ele está apurando os dois juntos e eu vou descobrir que eu tive um resultado de 18 mil. Aí isso é diferente daquele resultado que a gente achou aqui, ó, de 16.500, porque tem uma outra coisinha que eu não considerei ainda. Despesa com depreciação, que seria o próximo lançamento. Se teve o nome despesa, cria-se, portanto, um fato modificativo diminutivo. Se a gente seguisse aqui com o raciocínio no lançamento 7, lançamento 8, a gente percebe exatamente esse processo. A despesa ela vai fazer o quê? Olha só, ela vai diminuir. E aonde é que a gente vai lançar a despesa efetivamente? Dentro do resultado. É como se eu jogasse ela aqui, 1.300, né? Ela vai fazer uma alteração diminuindo, aumentando essa diferença. Aumentando não, perdão, né? Diminuindo ainda mais a diferença entre o antes e depois. O PL. E as contas redutoras vão entrar aqui. Deixa eu fazer esse lançamento rapidinho, que daí acho que não fica tão... Dá tempo, né? Você aguenta mais 15 minutinhos aí, rapidinho? Que daí é bom que eu tenha um retorno para eu ver se está ficando compreensível. Ali atualizamos, vamos agora para o lançamento 7, tá? Então, primeira continha. Aí aqui, inclusive, é bom porque tem um esqueminha, olha só. A primeira vai ser a depreciação de veículos acumulada, porque é a metodologia que a gente está usando do veículo. E ela vai ser uma conta redutora do ativo. Significa que ela tem natureza... credora. Isso, perfeito. Então, vamos lá, a gente vai creditar R$ 1.000 nela. Saldo final... É R$ 1.000 mesmo, professor? É R$ 1.000. A gente tinha ajustado o raciocínio, ó. 60 mil, o valor do bem, dividido pela vida útil do veículo de 60 meses, né? 5 anos vezes 12, 60 meses. 60 mil dividido por 60 meses, R$ 1.000. R$ 1.000. Isso. E junto a ela, a gente vai ter... deixa eu abrir aqui. Fica meio esquisito fazendo assim ao mesmo tempo, mas é porque eu queria justamente essa participação do pessoal, né? A depreciação, não confundir com as contas em si, né? Depreciação acumulada do imóvel, do veículo, são contas redutoras. E a do imóvel foi 300. Então, saldo final, 300 aqui. E junto a elas, a gente vai ter uma outra continha, que é a chamada despesa, né? Vamos atualizar aqui. Despesa com depreciação. Aqui. Essa vai lá para o passivo, né? Isso. Okay. Aí, só para deixar claro, quando você fala passivo, você está falando de daqui ou daqui, ó? Você está falando daqui? Lá no balanço, isso, aham. Não, a despesa, ela vai entrar aqui, ó. Aí é que mora o Embaixo. segredo. Isso. É que aqui tudo é passivo. Só que aí a gente tem um grupo chamado PL, né? Mas se você observar, geralmente a gente escreve aqui, ó, total do passivo. Passivo. Passivo significa passivo circulante, não circulante e PL tudo junto. Tá bom? Tá, aqui, ó. Só para eu atualizar. A despesa, eu estou debitando, certo? O valor de R$ 1.300. Tá? Saldo final, inclusive, depende, tá? Da natureza da conta. Sempre coloca o saldo do lado de acordo com a natureza. Natureza de... Aqui tem que tirar. Despesa. Devedora. Natureza de receita, igual a gente viu.
Credora. Credora. Atualizando despesa, devedora. Quanto mais treinar e praticar isso aqui, então vamos lá, olha só. Quem é essa continha? Quem é essa continha? Para onde que elas vão aparecer? Vamos jogar aqui o nosso balanço. Embaixo ali no... É só atualizar ele aqui. Uhum. Aí agora, depois aqui. Depois da baixa do estoque e aqui depois da depreciação. Vamos colocar até antes, né, para ficar mais fácil. Antes da depreciação. Depreciação. Então vamos lá. Não mexeu no banco, não mexeu no estoque, mas mexeu nessas duas continhas. Então vamos abrir elas aqui para deixar num raciocínio mais fácil. Onde é que vem a depreciação acumulada do veículo, que é a conta redutora? Depreciação acumulada do veículo. Isso. Professor, mas é certo lançar aí junto com o veículo e não lá embaixo? Depende da organização que você tem. Eu gosto de trabalhar a conta de depreciação e ensino dessa forma para que fique associado uma coisa a outra. Uhum. A depreciação acumulada, para mim, ela é uma conta que acompanha a conta em específico. Porque aí é que entra aquele jogo dos grupos, né? Aqui a gente vai ter um grupo chamado imobilizado, um grupo de contas, que ele vai ser a soma de tudo isso aqui, correto? Sim. O meu total do ativo, na verdade, agora vai passar a ser ativo circulante, que é só o banco neste caso aqui, mais o imobilizado. Vamos só colocar elas aqui primeiro. A depreciação acumulada do veículo, vou botar em negativo para ele atualizar, né? Com R$1.000. Geralmente a gente coloca entre parênteses, tá bom? E aqui embaixo eu vou ter a depreciação acumulada do imóvel, exatamente, que foi de menos ou negativo R$300. R$300. Então, a partir daqui, puxando, né? Eu estou considerando o quê? Olha só, o valor do veículo, 60 mil, com desgaste, não é que mudou o valor do veículo, ele foi desgastado R$1.000, 59 mil. Mais 90 mil, que é o valor do imóvel, menos R$300 para depreciação do imóvel também. 148, por isso que ele está dando esse total. O total do ativo atualizou para 264, ok? Paguei algum fornecedor? Ainda não. Mas, porém, todavia, contudo, eu tive uma outra continha que foi a minha despesa. E despesa faz parte de quem? Conta do resultado. Estão demonstradas aqui dentro. É como se eu viesse aqui e tirasse 1.300. Vendo o milagre acontecendo do balanço fechar? Isso é um milagre mesmo, hein? Vamos voltar a um lançamento aqui, ó. Tava assim, né? Eu tenho uma diferença entre um e outro. Os totais, primeiro. 265 menos 264 e 200. Essa diferença é justificada justamente pela minha despesa, que é nada mais, nada menos do que resultado. É claro que a despesa, é importante observar isso, né? Aqui a gente fez um lançamento só para despesa, que ela é o total dos créditos, né? O total das depreciações. A gente só faz uma despesa, entendendo que ela é a soma de todas as depreciações acumuladas, né? Então, 1.300, agora o nosso resultado está batendo com aquela apuração que a gente fez na aula anterior, efetivamente, e o balanço está fechando também. Então, aqui a gente só fez passo a passo, né? Chegamos àquela mesma lógica final. Aí perceba, né? Patrimônio líquido antes, 258, patrimônio líquido agora, 256. Temos diferença? Temos uma diferença de 1.300. Quais foram as contas envolvidas? Conta de despesa e conta patrimonial. Então, se eu tive uma conta de despesa, perceba, olha, eu tenho a efetivação, né, o acontecimento da diminuição do meu resultado. E é nada mais, nada menos que, outras palavras, uma despesa. Então, se eu tive uma despesa, e isso não pode, por isso que eu falei para vocês naquela aula que ela não pode ser associada, por exemplo, com desembolso de dinheiro. Eu paguei alguém com essa depreciação? Não. Não. Mas ela afetou o meu patrimônio líquido. Né? Então, houve uma alteração aqui nesse PL, nesse conjunto, e há uma alteração também no todo. Né? Então, a partir do momento que eu entendo isso, que eu consigo fazer essa dinâmica, né? Aqui, ó, só para deixar claro,
Eu não tinha colocado antes, né? Deixa eu colocar o imobilizado aqui para a gente comparar, ó. Aqui ele vai ter um fato misto de novo. Por quê? Porque eu tenho uma permuta e uma modificação consequente. Então, vamos lá. Depreciação. Uma troca, né? Entre uma conta do ativo e uma conta do ativo. É do passivo também envolveu, né? Porque aumentou no resultado ali também, né? 0, 0. E a variação. Há uma diminuição, e essa diminuição acontece na forma de resultado, igual você estava falando. Então, se eu consigo fazer operação por operação, dá mais trabalho? Dá. Tá dando para enxergar, né? Dá mais trabalho? Dá. Dá. Mas eu vou conseguir identificar essa variação. Por que ele resultou nesses 1.300? É o mesmo 1.300 da minha depreciação acumulada, apresentado na forma de resultado aqui, né? Ele vai estar diminuindo aqui, efetivamente. Então, diminuiu o total do meu ativo, diminuiu o total do meu PL também. Era 255 e passou a ser 264.200. O PL era 256, aliás, era 258 antes, né? E depois, e ficou 256. A diferença é a mesma coisa, porque é um lançamento por vez, né? Mas, assim, a dinâmica do processo, aí com a RE a gente vai fazer o fechamento disso, né, que ela já está lá, é como se eu já tivesse feito esse lançamento aqui, só que a gente fez ele separado, né, passo a passo. Então, quando a gente faz a RE no final do mês, no final do período, nada mais é do que essa alteração no patrimônio. Aí, primeiro ele ia aumentar, né, que foi aquele lançamento que a gente colocou 33 mil aqui, depois ele ia diminuir, ia diminuir os dois juntos. Né? Exatamente. Então, aí no fim ia sobrar quem? Lucro. Aí aqui seria a mesma coisa de eu vir aqui, renomear e chamar de lucro. Né? Lucro acumulado. E se faz reserva, se faz outras coisas, distribuição e tal, você vai continuando com o mesmo raciocínio para perceber essas variações, essas alterações. Mas percebam que, né, a teoria da contabilidade em si, ela está aqui, nessa mesma dinâmica, nessa mesma projeção que a gente sempre faz. A diferença é que você não vai ficar fazendo um balanço antes, um balanço depois, um balanço antes, um balanço depois. Mas sempre que houver uma dúvida em relação a um fato, no sentido de fato contábil, né? Ah, eu tenho a operação, professor, eu estou lendo aqui. Opa, eu estou cheio de arrastar os negócios. Eu li a operação, eu sei como fazer o débito e crédito, agora você não tem mais desculpa para falar que não sabe se aquilo é um fato que modifica ou não modifica o patrimônio. Né? Vai precisar fazer isso em todas as aulas, em todos os lançamentos? Não. Só quando houver essa necessidade de entendimento. Se você fizer isso para um exercício completo, igual a gente fez aqui, você está fazendo praticamente para todas as operações. Uma vez que você fez isso para um lançamento de folha, uma vez que você fez isso para o lançamento do CMV, toda vez que você lançar o CMV, você já vai ter entendido o que está acontecendo. Por isso que eu disse lá, que quando você escreve débito e crédito no caderno, no Excel, onde é que seja, no livro diário, você está escrevendo ao mesmo tempo no razão, e se você está escrevendo no razão, você está fazendo balancete, está fazendo balancete, está fazendo balanço. Se tudo isso é uma coisa só, acontecendo ao mesmo tempo, digamos assim, você está entendendo que o débito e crédito gera um fato, esse fato efetivamente altera o seu patrimônio de alguma forma, na forma de permuta, na forma de modificação. Modificação para cima, modificação para baixo, ou ainda os dois ao mesmo tempo, que também é possível. Né? Então, a circunstância ou a dinâmica vai depender da operação que está acontecendo ali naquele processo. Beleza, Caroline? Deu para... Deu para entender, professor. Aí estava falando antes para mim da questão da DRE, né? Isso. Eu também não comentei muito ainda, mas eu vou falar sobre ela então na nossa próxima aula. Que é uma coisa assim que nós vimos, sim, nós entendemos um pouco sobre ela, mas é uma coisa que precisa ser reforçada. Entendi. Praticar, né? Igual foi a primeira vez que viu o balanço, né? Você lembra?
Aí você olha aquele negócio e fala, peraí, Meu Deus. deu uma bugada no cérebro aqui, não entendi. Aí você volta com calma, faz um, faz outro, faz outro. Quanto mais você faz, você vê que... Aí às vezes você fala disso para as outras pessoas, né? E as outras pessoas não entendem e você tenta explicar e tal, mas percebe que é o primeiro contato, né? Só que realmente, assim, a gente estava conversando antes, é o começo do curso ainda, né? Essas disciplinas, elas são realmente para treinar vocês para o que vem por aí. Tá? Então é normal, é perfeitamente normal. É igual você esquecer o seu alfabeto e voltar a estudar letra A, letra B, letra C. Aí depois, com o tempo, você vai fazer o beabá, né? Vai construindo esse conhecimento. Tá bom? Com certeza. Mas hoje deu para compreender bem os exercícios, pelo menos ao meu ver. E de modo geral, né, eu acredito que o conteúdo foi passado de maneira bem clara. Que bom, fico feliz. Espero que os outros colegas também possam dar esse feedback aí para a gente ver como é que está indo, né? E avaliar se essa é a dinâmica mesmo. Mas aí eu pretendo, inclusive, porque hoje realmente eu não consegui deixar isso à disposição, mas eu vou fazer essa mesma ideia, esse mesmo raciocínio depois lá nos slides, porque daí eu achei que, né, complementa uma coisa com a outra. Então, para quem quiser ver o diagrama, entender ou visualizar, vocês acham isso muito fácil no Google, né? A fórmula dos lançamentos. Não é muito difícil de encontrar. E dessa maneira é mais fácil para visualizar também, professor, quando faz uma por uma, né, para entender, né, o que aconteceu ali. Isso, exato. É o que eu queria passar. Que bom. Fico feliz que você tenha conseguido compreender mais um pouco aí. Espero que esse seja o retorno do pessoal também. Se não for, né, que me avisem, que me cobrem um jeito diferente da gente trabalhar, tá bom? Obrigado por hoje, Caroline. Foi muito bom que você veio, que eu pude conversar, que eu pude ter essa interação que me facilita muito a vida aqui. Você não faz ideia, assim, é muito bom mesmo, porque aí ouvindo, conversando, eu vou meio que dinamizando esse processo. Senão, às vezes, fica aquele vídeo extenso, chato, né? Aquela coisa que ninguém aguenta, tá? Foi muito bom, eu fico feliz. Sexta-feira estamos aqui de novo, professor. Então tá bom. Até a próxima aula, bom descanso, né? É, Obrigadão aí mais uma vez e a gente se encontra então na nossa próxima aula. ok, obrigada.